Leituras em Provérbios, capítulo 5. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios, capítulo 5, nos fala para fugir do adultério. Salomão, neste capítulo, explica que sentir-se atraído pela mulher estranha, que é aquela pessoa que está fora do seu casamento, que está fora do seu relacionamento, leva muitas pessoas à morte. Todo aquele que se envolve com uma mulher estranha está destruindo a sua própria vida. Quando a pessoa destrói o seu cônjuge, a pessoa com quem já está casada, está destruindo a própria vida, porque aquela pessoa com quem você está casado, com quem você está casada, é um só, é uma só com você. Então, cuidar do seu cônjuge, cuidar do seu coração e não se deixar atrair pela mulher estranha é fundamental para que você cuide do seu relacionamento e tenha vida. Vamos ler aqui o texto. Salomão começa dizendo: Filho meu. Ele está dizendo: Filho meu, atende à minha sabedoria. Preste atenção naquilo que eu tenho para te falar, porque são palavras sábias. À minha razão, inclina o teu ouvido. Salomão está dizendo: pega aí a minha visão. Presta um pouco atenção naquilo que eu tenho para te dizer hoje. Presta atenção, conecta o teu pensamento com o meu pensamento e vamos pensar juntos a respeito do que eu tenho para falar. Versículo 2: Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Conecta o teu pensamento com o meu pensamento para que você consiga guardar. Se você prestar bem atenção no que eu tenho para te dizer, você vai guardar no seu pensamento o que eu te falei e você vai conseguir falar a respeito desses assuntos. Nós sabemos que nós só conseguimos explicar e falar a respeito de alguma coisa que nós sabemos. Se nós não temos um conhecimento, não conseguimos falar sobre aquilo. Então, Salomão começa dizendo assim: presta atenção naquilo que eu tenho para falar. Presta bem atenção para que fique gravado na sua memória, para que quando perguntarem alguma coisa a respeito desse assunto, que você tenha tanto conhecimento da nossa conversa, que você consiga falar com tranquilidade sobre isso. É isso que Salomão fala nos versículos 1 e 2. E aí ele começa a trazer o conselho que ele fala em Provérbios 5. Por quê? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Em outras palavras, quando você olha para aquela mulher fora do seu relacionamento, ela parece mais bonita. Parece que ela tem um mistério que você não conhece. Parece que tem alguma coisa que ela tem que a sua mulher já não tem mais. Parece que ela tem um encanto que você precisa descobrir, que chama a sua atenção e que faz você querer ir atrás e pensar: como eu faço para ter um relacionamento, ficar com essa mulher? Os lábios da mulher estranha, a mulher que você não conhece, destilam favos de mel. Destilam favos de mel. Atraem, seduzem, chamam a sua atenção. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Quando você, aquilo que você sente, o paladar, aquilo que você sente é que vai ser muito bom se você se envolver com ela. Versículo 4: Mas o seu fim é amargoso como o absinto. O absinto, extremamente amargo, e é agudo como a espada de 2 fios. Imagine uma espada de 2 fios que cortando na sua carne. No versículo 5 fala que os seus pés descem à morte. Os pés dessa mulher que é estranha descem à morte. E os seus passos firmam-se no inferno. Ele está falando aqui a respeito daquela mulher que
é estranha e que tem como hábito usar o seu corpo, usar a sua sensualidade, usar as suas estratégias, as suas artimanhas, com a finalidade de destruir casamentos, com a finalidade de fazer o mal para casais. Existem pessoas e existem mulheres que se dedicam a fazer isso. Existem mulheres que passaram por decepções amorosas e que não querem se casar e colocaram como projeto de vida buscar a destruição de outros casamentos, se sentindo felizes com isso. Existem pessoas que falam abertamente, mulheres que dizem declaradamente: eu passei por essas situações e hoje eu faço isso e eu sinto prazer na destruição de casamentos. No versículo 6 fala assim: ela não pondera a vereda da vida. Ela não se preocupa em buscar um casamento, formar a sua família, seguir a Deus. Ela não pensa nisso. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. A mulher estranha é aquela que se envolve com vários homens, buscando tirar de cada um deles alguma coisa que lhe valha, buscando tirar um carro, um apartamento, um imóvel. Elas se envolvem com vários homens, vários parceiros, porque o que interessa para ela é atender e satisfazer o seu interesse pessoal. Agora, pois, versículo 7, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Aqui Salomão de novo dizendo, chamando a atenção, dai-me ouvidos, não se desviem das palavras da minha boca. Versículo 8, afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. 9, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Imagina que você cai numa situação dessas, você se envolve com uma mulher dessas e basta que você tenha se relacionado com essa pessoa uma vez, basta que alguém tenha visto você perto dessa pessoa para que comentem a seu respeito. Isso é suficiente para destruir a sua reputação, é suficiente para gerar desconfianças, suspeitas na sua esposa, na sua família. Aqui, fazendo a leitura ao inverso, o texto está falando da mulher estranha, mas também existe o homem estranho. E existe também o homem estranho que convida a mulher casada. A mulher, você que é casada, fuja também do homem estranho, daquele que atrai, daquele que chama a sua atenção, porque ele pode destruir a sua vida também. Especificamente aqui no texto, fala sobre a mulher estranha, mas esse texto também precisa ser aplicado para o homem estranho. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Pensa, você sai com essa mulher que é fora do seu casamento, e aí você começa essa pessoa começa a pedir coisas para você. E tem muitos homens que caem nessa situação. Muitos homens que ficam seduzidos, perdem o controle, o equilíbrio, justamente porque ficam mergulhados, atraídos pela mulher estranha. Se deixam prender pelo pela por esse laço, por essa armadilha, e começam a entregar aquilo que ganham, as suas riquezas, para essa mulher estranha. E essa mulher estranha amanhã sai com uma outra pessoa, alguém que você nunca viu na vida, e aquele seu dinheiro, seu esforço, o seu trabalho, que deveria ser aplicado na sua casa, começa a ser aplicado
para festas, divertimento de outras pessoas. Por isso o texto fala para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Outro dia ouvi uma história de um homem que começou a sair com uma dessas mulheres que tem má intenção. Então essa mulher convidou ele, vamos sair hoje. E ele foi para sair com essa mulher e essa mulher trouxe 3 amigos. 3 amigos. No momento em que eles saíam para uma refeição. E aí ela com seus amigos foram, pediram tudo e depois ficaram ali esperando e disseram para ele: "Você não vai pedir a conta?" E aí esse homem foi inteligente na hora. Ele pediu a conta e disse: "Me dá a minha conta." Ele pagou a conta dele. Ele pagou a conta dele e depois disse: "A minha está paga." E naquele momento ele se livrou daquela armadilha, daquela cilada. Mas quantas pessoas ficam sem jeito, ficam sem graça diante daquela situação, porque estão saindo com aquela mulher e depois estão os amigos, e o objetivo daquela mulher era estando com os amigos. Ele não vai negar de pagar a conta minha e dos meus amigos, porque ele vai querer mostrar que ele está comigo. Então veja a má intenção naquele momento. E como existem pessoas que são tolas, que são bobas. Existem pessoas que caem nessas armadilhas, que caem nessas ciladas, né? Nesse caso especificamente ele escapou, mas é necessário estar atento com relação a essas mulheres, a essas pessoas, porque existem também os homens. Outro dia ouvi a história de um homem que atraiu uma mulher, chamou a sua atenção, até conseguir um envolvimento com ela e fez promessas de que iria com ela para outra cidade para reconstruir a vida, mas que ele precisava do dinheiro para começar a montar um negócio em outra cidade para que depois pudesse fugir com ela para essa outra cidade. E essa mulher começa então a pegar o patrimônio do seu marido e começa a entregar para o estranho, até que o estranho constrói um patrimônio na outra cidade e depois abandona essa mulher e ela acaba perdendo tudo aquilo que o marido tinha construído. Então, esse texto de Provérbios 5, ele se aplica tanto para mulheres quanto para os homens. Não se envolvam com a pessoa estranha de fora, para que não se fartem os estranhos do teu poder. E todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, entrem na casa de uma pessoa que você nunca viu, que veio de outra terra, que veio de outro lugar. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12: E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Versículo 13: E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Então, Salomão está dizendo, preste atenção antes. Fique atento com relação a essa situação, para que depois você não coloque as mãos na cabeça e diga, como eu fui tolo, como eu fiz bobagem na minha vida. Versículo 14: Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Sim, o versículo 14 está dizendo, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Aí você vai olhar e vai dizer assim, estou envolvido no meio das pessoas aqui, no meio da congregação, estou aqui arruinado, destruído, porque eu não ouvi o conselho. Versículo 15. Bebe água da tua cisterna
e das correntes do teu poço. Ou seja, fique com a pessoa com quem você construiu a sua vida. A tua cisterna é o teu poço. Fica na sua casa, com a sua família. Versículo 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Você vai pegar água. Nós sabemos que o nosso corpo é formado, na grande maioria, por água. A água é fundamental no nosso corpo. Então, quando Salomão está falando sobre ribeiros de água, sobre fontes, ele está falando assim: você vai pegar a sua vida e vai derramar a sua vida na rua. Você vai jogar fora a sua vida. Versículo 17: que sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Quando você se envolve com a mulher estranha, quando você se envolve com um homem estranho, você começa a dividir aquilo que é só teu com estranhos, com outras pessoas. Versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então seja abençoado o teu manancial, seja abençoada a sua casa, a sua família. Alegra-te com a mulher da tua mocidade alegra-te também com o seu marido, você, né, com quem você se casou lá na sua mocidade. Versículo 19: como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ou seja, fique com a sua esposa, fique com o seu marido. Versículo 20: e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? No versículo 20: qual a razão para você se envolver com uma pessoa de fora do seu casamento? Qual o motivo de você se sentir atraído por uma pessoa de fora? Qual a razão? Se você ainda está na fase de namoro e você sente atração por uma outra pessoa, então é hora de repensar se você deve levar esse namoro adiante ou se não é melhor você romper e pensar se você realmente quer se casar com essa pessoa. Se você está na fase do noivado, você ainda tem chance de voltar atrás, de repensar a respeito disso. Se você é pai ou se você é avô e você precisa dar um aconselhamento para o seu filho que é adolescente ou que está pensando a respeito disso, esse texto é muito importante de ser meditado, de ser lido. É muito importante falar a respeito dessa situação, que pessoas que se envolvem com muitos relacionamentos não têm tempo de prosperar, de construir uma família forte, e que se envolver com muitas pessoas faz o tempo ser dedicado apenas para isso. Quem gasta tempo com o relacionamento com muitas pessoas não tem tempo para ficar pensando em construir a sua vida. No versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Em outras palavras, tudo aquilo que você faz está diante de Deus. O versículo 21, na verdade, está falando a respeito da lei da semeadura, dizendo que você pode pensar que Deus não está vendo aquilo que você está fazendo, mas Deus está vendo tudo que está sendo feito. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Aqueles que seguirem pelo caminho do bem, o Senhor aplana as suas carreiras. Agora, o 22, quanto ao ímpio, ou seja, aquele que não obedece, não segue os caminhos do Senhor, as suas iniquidades, ou seja, os seus erros, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O versículo 22, quando fala as cordas do seu pecado será detido, é que quando uma pessoa começa a se envolver com muitas pessoas, ela começa a ter uma dificuldade de ter um relacionamento com uma pessoa e de construir um lar e uma família. Outro dia, um homem contava que se casou com uma pessoa dentro da igreja. Escute essa história é interessante. Ele se casou com uma mulher da igreja. Depois de um ano
casado com essa mulher fez uma pergunta para ele: Você consegue ficar só comigo? E ele achou estranho aquela pergunta. Por ele ser uma pessoa da igreja, ele perguntou para ela, não entendi a sua pergunta. E aí ela disse para ele: Eu já estou com você durante 1 ano, mas antes de vir para a igreja eu tive vários relacionamentos. Então eu sinto que agora, depois de 1 ano, nós precisamos ter um outro relacionamento. Você libera que eu tenha um outro relacionamento? Foi só depois de 1 ano, nesse momento em que ela provocou esse assunto, que ele começou a conversar com ela sobre esse assunto e ela disse: O meu corpo pede que eu tenha um outro parceiro e depois de um certo tempo eu vou também querer ter um outro parceiro, porque é assim que eu vejo, que eu entendo os relacionamentos humanos, que não existe um relacionamento apenas entre um homem e uma mulher. Essa a visão dela. Então, ele disse: nós estamos seguindo a Deus. E, segundo a palavra de Deus, o homem deverá tomar a sua esposa e com ela será uma só carne. E o casamento é único, porque essa é a orientação do Senhor. O resultado é que depois de um tempo, essa mulher disse para ele: Eu vou sair com uma outra pessoa. E ele foi forçado a levar o divórcio. Então hoje ele acabou divorciando, até porque em Mateus, no capítulo 19, Jesus fala que em caso de relação sexual ilícita, essa é a única hipótese que se autoriza o divórcio. Então ele teve que se divorciar, porque a visão que essa mulher tinha levou ele ao divórcio. Então, essa história mostra que quando uma pessoa se entrega a se envolver com as pessoas, com muitas pessoas, explicando aqui o versículo 22, quanto ao ímpio, o ímpio é aquele que ignora a palavra do Senhor. É aquele que faz o que bem entende, faz a sua vontade. Fala, eu vou fazer o que eu quiser. Os seus erros, iniquidade é o mesmo que pecado, e pecado significa errar o alvo. E o alvo é seguir a palavra. Então, aquele que erra o alvo, deixa de seguir a palavra, ele está praticando pecado, está praticando a iniquidade. Né? Então, as suas iniquidades, os seus erros o prenderão. Porque a pessoa erra uma vez, erra outra. Por quê? Uma pessoa que tem vício em bebida alcoólica, tem vício em droga, tem vício em pornografia, tem dificuldades de conseguir se libertar daquilo. Porque aquilo ali, a pessoa erra uma vez, erra uma segunda, erra uma terceira, aquilo cria um hábito, cria um reforço na pessoa de fazer aquilo. E é nesse sentido que o versículo 22 fala que o ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Você faz coisas erradas e aquilo vai criando laços, você vai criando raízes. Assim como aquele que pratica o esporte, ele vai ficando feliz todos os dias de praticar o seu esporte. E aquilo vai trazendo um reforço positivo. Assim como aquele que lê a palavra todos os dias e medita sempre nela. Ele sempre está meditando na palavra, ele sempre tem um reforço daquilo, um reforço positivo. Assim como aquele que se alimenta bem. Todos os dias ele vai se alimentando bem e ele se sente feliz, porque ele fez a coisa certa. Aquele que se entrega para o caminho da impiedade, ele vai errando, e ele vai se prendendo com isso. Por isso que o versículo 22 fala: E com as cordas do seu pecado será detido. Chega um momento em que você até quer sair daquela situação,
Que nem essa mulher, ela falou para o então marido que ela estava tentando, mas ela disse: mas eu não consigo. Ela provocou o assunto depois de um ano e ela disse: eu estou na igreja, eu estou tentando. Mas na realidade ela estava tão acorrentada pela vida passada, pelas decisões erradas anteriormente tomadas, que ela estava presa, detida naquilo. E ela não provocou esse assunto antes de se casar com esse homem. Quando ela veio para se casar com esse homem, ela veio como quem é da igreja. E quando eu falo sobre esse assunto, isso mostra o quanto é importante orar antes de você se casar com alguém, e é importante fazer uma investigação a respeito da vida passada da pessoa. Tem muitas mulheres que casam com homens e depois elas passam a ser traídas e depois elas dizem: mas eu imaginava que ele me amava. Ele falou que ele abandonou o seu passado, que lá no passado ele se envolvia com várias mulheres, mas agora ele é um cristão renovado por Deus. Será que realmente foi renovado? Ou será que está ainda numa fase em que está usando uma capa, tentando parecer o que não é? O Espírito Santo tem poder de transformar e renovar pessoas. Ele pode tomar uma prostituta e tornar uma prostituta uma pessoa capaz de anunciar o reino de Deus, sendo uma pessoa casta. Deus tem poder de tomar um homem promíscuo e transformá-lo num homem de Deus. Mas é necessário ter uma caminhada com a pessoa para verificar se a transformação de fato já foi processada, se o processo de transformação na pessoa já foi completado. Sabemos que esse processo de santificação leva um tempo, que a pessoa precisa de um tempo, até que ela seja lapidada, transformada e realmente guiada pelo Espírito Santo. No versículo 23 fala que ele morrerá. A pessoa que fica presa nas suas cordas, essa pessoa morrerá porque sem correção andou. Porque não aceitou a correção, porque decidiu: eu faço tudo o que eu quero. E pelo excesso da sua loucura, ou seja, por tantas vezes fazer o que quer e o que dá na sua cabeça, andará errado. Veja, a maior consequência de quem resolve desobedecer os mandamentos, de desobedecer a linha da sabedoria, é que ela vai tomando decisões erradas e as decisões erradas vão criando raízes e a pessoa vai se tornando tão naturalmente inclinada para fazer as coisas erradas que ela não tem condição de tomar as decisões certas. Na hora que aparece uma mulher, sempre vai aparecer uma mulher e ele sempre vai ficar atrás, caindo e tropeçando nisso. A mulher que cai nisso, sempre vai aparecer um novo namorado, um novo parceiro, uma nova pessoa, uma nova aventura, e a pessoa vai ficar ali, mergulhada, caída nisso. Então, Provérbios 5 traz essa reflexão. Domine sobre os seus desejos sexuais, sobre os seus impulsos relacionados ao sexo. Você domina sobre isso hoje. E o domínio sobre isso vai garantir que você tenha capacidade de construir uma família e de colocar muros altos de proteção para que você tenha uma vida em que a sua família prospera, em que a sua riqueza é totalmente dedicada na sua família, em que você consegue construir projetos e o seu patrimônio nunca vai ser dividido. Só prestar atenção
em relação aos divórcios. Sempre que ocorre um divórcio, o que você vê, o primeiro sinal de ruína é a destruição do patrimônio. O que é meu, o que é seu, a bela casa se perde. Se morava em uma grande casa, agora os dois precisam morar em uma casa pior do que aquela que moravam. Se tinham bons carros, agora precisam vender os carros e comprar outros carros de menor valor. Se tem filhos, os filhos que estavam em uma boa escola agora precisam ir para uma escola de menor qualidade. Então, pensar sobre essa questão na juventude, de dominar sobre os impulsos e entender que biologicamente o ser humano se inclina para o pecado e se inclina para isso, mas que você precisa dominar sobre isso, usando a sabedoria, dizendo: esse impulso é biológico, mas eu preciso encontrar uma pessoa com quem eu vou concentrar todo o meu esforço e eu vou me dedicar a essa pessoa para construir uma família onde eu vou colocar a felicidade dentro da minha casa. E eu não vou dividir o meu esforço com outras pessoas, com estranhos, com estrangeiros, com pessoas que vão aparecer no caminho de maneira de repente que eu nunca vi na minha vida, que vão carregar o meu sangue, a minha força, por ser tolo de não ter domínio sobre isso. Então, essa é a meditação, o Provérbios 5 nos faz pensar sobre isso. E é muito bom quando você tem domínio sobre os impulsos, sobre esse impulso, principalmente esse impulso biológico, nesse impulso sexual, porque quando você tem domínio sobre isso, você também consegue dominar sobre outras coisas. A Bíblia fala de dominar sobre muitas coisas. Lá em Tiago, no capítulo 3, fala que também é necessário dominar sobre aquilo que nós falamos. Depois, lá em Efésios 4, 26, Paulo fala sobre a necessidade de dominar sobre a ira. Depois, lá no livro de Hebreus, fala sobre a necessidade de dominarmos sobre a amargura. Depois, Jesus fala sobre termos a capacidade de perdoar o próximo para dominar sobre a mágoa. Na medida em que você vai dominando, né, as suas emoções e disciplinando a sua vida, seguindo a orientação da palavra, você vai assegurando que você vai ter um futuro próspero, um futuro feliz, uma família abençoada. As pessoas dizem hoje: isso é ultrapassado que você está falando. Mas está ficando ultrapassado o que está passando do limite é ver tantos jovens destruídos. É ver tantas pessoas tão jovens dizendo: eu não acredito no casamento. Eu não acredito na felicidade. Eu não acredito que eu possa ter filhos. E uma geração inteira que está dizendo: eu não quero ter filhos. Porque ter filhos num mundo cruel desse não vale a pena. E com muitas pessoas com problemas na sua vida emocional em função de não dominarem sobre os seus impulsos. E a televisão, a internet, tem muitas pessoas que já se entregaram para isso. Pessoas que dizem: eu vendo a minha foto, eu mostro o meu corpo e não faz diferença nenhuma, porque isso não tem valor. Não existe felicidade em lugar nenhum. Provérbios capítulo 5 nos faz pensar que existe sim, mas vai depender daquilo que você decidir, vai depender das suas decisões. A felicidade existe, a família feliz existe, o casamento feliz existe, mas tudo isso existe dentro de um contexto em que você precisa ouvir a sabedoria e tomar as decisões corretas. Ao invés de olhar para aqueles que estão errando, olhe para aqueles que estão acertando. Onde você foca os seus olhos, onde você foca a sua visão, é o que vai te dar a direção. E só para encerrar aqui o vídeo, fizeram uma entrevista com o Elon Musk
que é o dono da SpaceX, aquela empresa que construiu um foguete que deu ré para mostrar que isso é possível e que também constrói, fabrica, produz na empresa dele carros elétricos, perguntaram para ele conselhos para que uma pessoa seja próspera. E dentre vários conselhos ele disse: tenha apenas uma mulher e se dedique a cuidar dela. Então nós vemos que um homem que não segue a Bíblia, não fala a respeito de Deus, mas ele fala que uma das características, uma das condições para ser próspero é ame uma mulher e coloque todo o seu esforço e se concentre nela. Então, vemos que até uma pessoa que é próspera, que não fala de Deus, fala no aspecto prático. Existe uma sabedoria por trás aqui da palavra. E Salomão, quando escreveu esse texto, ele pediu a Deus sabedoria para escrever esse texto. Então, medite sobre esse assunto e compartilhe esse assunto. Fale sobre esse assunto com os seus filhos, com os seus netos, com as pessoas à sua volta, porque quando você fala desse assunto com as pessoas que estão à sua volta, você está gerando consciência nos jovens, nas pessoas. Você está plantando uma semente para mudar esse ambiente onde tantos jovens, tantos adolescentes estão tão depressivos, tristes em razão desse problema, porque eles caem, eles olham, se envolvem com uma pessoa, depois não têm maturidade suficiente, entram no relacionamento exclusivamente por um propósito de satisfação do impulso biológico sexual e não pensaram a respeito da importância de construir um relacionamento com uma pessoa e de formar uma família. Existem pessoas que namoram hoje só por namorar. Existem pessoas, médicos, que dão conselhos dizendo assim: namore, namore bastante, mas não case, porque o casamento é ruim. Veja que eu ouvi um outro dia uma médica dando recomendações para as pacientes e a recomendação era essa: beije muito, namore muito, fique muito, porque é isso que traz felicidade. E muitas vezes essas pessoas estão levando, existem profissionais da psicologia. Outro dia uma jovem disse que procurou uma psicóloga pedindo aconselhamento porque estava passando por uma situação difícil, buscando um namoro e um casamento. E a psicóloga respondeu: mas nós estamos num tempo em que não tem como ser infeliz, porque você pode ter tantas pessoas quantas você quiser. Uma profissional de psicologia trazendo uma recomendação para uma cristã, dizendo para ela: é só você ficar com todo mundo que você vai ficar feliz. Então é necessário ter cautela e prestar atenção. Qual médico que você vai? Qual psicólogo você vai? Essa pessoa está alinhada com a palavra de Deus? Ela está alinhada com aquilo que a palavra ensina? A palavra ensina que você deve procurar uma pessoa só e construir a sua vida com essa pessoa, colocando toda a sua dedicação e esforço nessa pessoa, porque é isso que permite que exista prosperidade. O homem, um dos homens mais ricos, o Elon Musk, perguntado sobre isso, disse: dedique todo o seu esforço para a sua mulher. Se você pegar o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, se você pegar o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, se você observar todas essas pessoas que prosperaram muito, você vê que todos eles que desenvolvem, constroem grandes projetos, eles focam no seu relacionamento, no seu casamento e não permitem que as riquezas que eles estão construindo sejam divididas com outras pessoas.
E se você observar, mas tem o fulano, o cicrano, o beltrano que se separaram. Preste atenção, sempre ocorre perda patrimonial considerável. Logo em seguida vem a notícia: briga pela divisão do patrimônio, porque a pessoa tinha uma mansão que valia tanto e agora tem que vender e dividir. Dividir, dividir. Então, Provérbios 5 traz essa recomendação. Até quando você olha para o mundo dos ímpios, para o mundo do que acontece, você vê que é isso que acontece. O texto de Provérbios 5 traz a recomendação para que se tenha felicidade construindo a sua família e que não se divida nada daquilo que você tem com outras pessoas. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.